É com muito entusiasmo que eu começo esse podcast. Hoje eu estou aqui diante de uma autoridade, uma mulher que enfrenta, que combate a violência contra a mulher com muita firmeza, com muita coragem, mas também com muita sensibilidade. Hoje a gente vai então mergulhar nesse universo, saber dessas curiosidades, dessas operações policiais, ela que está sempre na viatura, mas tem um lado feminino, como é enfrentar tudo isso sendo uma mulher também muito bonita, viu? Vem comigo, você vai gostar muito dessa conversa. Pode rodar a vinheta. Audio Jungle. Minha convidada hoje aqui é a doutora Cláudia Dematé. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabela. É uma honra estar aqui com você nesse podcast para a gente conversar um pouquinho e com esse projeto novo seu. Então, eu desejo muito sucesso nessa nova empreitada também. Ai, muito obrigada. Fico muito feliz de verdade. Realmente é um projeto que está iniciando. Eu estou muito contente de receber convidadas tão importantes, né? Principalmente como você. Eu vou falar um pouquinho da doutora Dematé. A doutora Cláudia Dematé é delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil. Ela que está à frente de todo esse combate, né, da violência doméstica no Espírito Santo. É daqui de Vila Velha, é capixaba Canela Verde, né, doutora? Isso mesmo. Há quase 20 anos é delegada, já passou por diversas delegacias de vários municípios, né? E é especialista em gestão e segurança, em violência doméstica. Doutora, quase 20 anos como delegada, né? É um caminho que é importante, né? E passa rápido. Nossa, passa muito rápido. Eu sempre brinco, parece que foi ontem que eu entrei na polícia. Eu entrei muito nova, né? Eu passei no concurso para delegada de polícia, eu estava com 24 anos, né? Então, até finalizar as etapas de academia de polícia, assumir a delegacia, estava com 25. Então, você vê, olha para trás e fala, parece que foi ontem. Mas, Isabela, eu sou até suspeita, mas eu tenho muita paixão, muito amor pelo que eu faço. Eu falo que eu sou delegada de polícia por vocação, por opção, por escolha e por amor. E eu tenho certeza que com o cargo que eu exerço, eu consigo, de alguma maneira, tentar buscar fazer transformações reais na sociedade, tentar buscar uma sociedade com igualdade, com respeito e uma sociedade com paz. Perfeito, a gente percebe isso mesmo, né? Como que é importante a gente ter pessoas que trabalham não só por amor e paixão, mas com essa vocação realmente. A gente vê até quando a senhora fala, muda a postura, né? Sim. Esse posicionamento, ele é importante que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Essa firmeza de estar à frente da delegacia, que é tão importante, né? Agora, como é que você dosa essa questão? Porque eu tenho até uma curiosidade de perguntar. A delegada tão bonita chega num local para prender um agressor de mulher. Não teve um agressor que já se espantou e olhou e falou, nossa, essa é a delegada? Olha, Isabela, o que acontece? Se a gente para olhar um retrato em geral da segurança pública, nós sabemos que grande parte dos ocupantes dos cargos da segurança pública são homens ainda. Sim. Hoje nós temos um número muito considerado e relevante de mulheres dentro dos órgãos de segurança pública, mas a gente sabe que ainda assim existe uma predominância de homens dentro da segurança pública. Então, obviamente, por vezes você percebe que existe um olhar de espanto, principalmente você está no comando de uma operação, com toda uma equipe, executando ali um cumprimento de um mandado de prisão, por exemplo, ou de uma busca, e às vezes assim você percebe que tem aquele susto de falar, opa, é uma mulher que está ali à frente, é uma delegada. Mas eu acho que tudo vai nessa seara que você falou, da firmeza, da postura que você trabalha. E eu acho que é muito por aí. Eu acho que, independente de ser mulher ou homem, o importante é você ter essa vocação, ter essa firmeza no agir, obviamente com uma humanização. Eu trabalho numa área que a gente lida diariamente com mulheres em situação de violência. É necessário nós termos uma humanização, um acolhimento, uma sensibilidade, uma escutativa, mas a gente sabe que
tem essa questão ainda de olhar e falar, opa, é uma mulher que está ali à frente. Eu lembro que logo quando eu entrei na polícia, já teve situações de eu estar num plantão e chegar um advogado ou uma parte e falar, eu quero falar com o delegado. Eu falei, pois não. Não, eu quero falar com o delegado. Eu falei, eu sou a delegada. Aí você vê, tão novinha a mulher, porque como eu te disse, eu passei com 24 anos, estava com 25 quando comecei realmente a exercer, depois de terminar a academia de polícia. Então, eles, por tudo que é posto, né, porque você forma alguns conceitos da sociedade, né, com base no que é posto, se espera o quê? Que esteja um homem ali na frente. Então, é uma questão que às vezes espanta. E tem, lógico, casos que às vezes são emblemáticos. Eu já tive situações que a gente foi cumprir um mandado de prisão e aí era um homem, autor de violência contra a mulher, ele estava fazendo ameaças constantes, perseguições constantes que configuram o crime de stalking e chegou um ponto, porque ele estava descumprindo medida protetiva, que a juíza decretou a prisão dele e nós fomos cumprir esse mandado de prisão. E aí, nós cumprimos o mandado de prisão, e na hora que ele viu que eu era delegada, na hora que a gente estava conduzindo ele para a viatura, né, para depois levá-lo ao presídio, ele ficava o tempo inteiro, doutora, eu sou seu fã. Parabéns pelo seu trabalho. É isso mesmo. Não pode ter feminicídio. Homem não pode matar a mulher. E aí eu fui ouvindo aquilo ali, eu falei, o senhor está entendendo pelo que o senhor está sendo preso? Porque nós explicamos para o senhor que o senhor está sendo preso em razão de crimes resultantes de violência contra a mulher, que o senhor está ameaçando constantemente a sua ex-companheira, você está perseguindo ela. Estou entendendo, doutora. Mas é isso mesmo, não pode homem matar a mulher. Então, você vê que essa área que a gente trabalha é uma área muito complexa, porque a gente tem todo um machismo estruturado na sociedade e esse machismo, inclusive, leva muitos homens a sequer se enxergarem autores de violência. Ou seja, pela leitura do que ele está falando. Matar não pode, tá errado. Só que ele não conseguia entender que as outras violências que ele estava praticando eram crimes, assim como o matar, o lesionar. Uhum. Então, você tem que ter toda uma sensibilidade, um jogo de cintura para falar, olha só, o que você está fazendo também está errado, é crime, não é à toa que você está sendo preso. Mas ele, do início ao fim do procedimento dele, ele toda hora falava, eu sou seu fã. Isso mesmo, continua o seu trabalho. Eu pensei, realmente eu vou continuar. Porque enquanto homens insistirem em praticar esses crimes resultantes de violência doméstica contra a mulher, tenha certeza, meu senhor, que o meu trabalho será feito. Então, assim, você vê que existe toda uma complexidade, né, nessa área que a gente atua. Diante de tantos casos assim, porque dói, né, a gente vê esses depoimentos dessas mulheres que são vítimas, muitas delas acreditam, né, no companheiro, ele volta, pede perdão, fala que ama, tem casos que ajoelha no chão, beija os pés, começa uma cena, né? Eu imagino que aquilo é uma cena, é uma culpa que ele carrega para tentar dominar novamente a mulher, né? Diante de tantos casos assim, né, que você já vê há quase 20 anos, tem uma solução? Como que você imagina? O que as mulheres devem fazer, enxergar, né? Porque aquele homem, às vezes, ele não está pedindo um perdão para ela que vai mudar. Acho que a mulher acredita, às vezes, muito nesse homem agressor, doutora. O que acontece, Isa? Eu falo que é muito complexa a violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente está falando de uma violência que ela sempre existiu na nossa sociedade, sempre. Fruto de uma sociedade, de uma cultura patriarcal. Fruto de um machismo extremamente estruturado e estruturante. E esse machismo, quando eu falo que ele é estruturado e estruturante, é porque ele perpassa a vida de todos nós, homens e mulheres também. Porque, assim como os homens cresceram nessa cultura patriarcal, nós mulheres também. Essa cultura, ela perpassou a nossa vida. Então, quando eu te dou esse exemplo do homem que, né, ele estava falando que matar não pode, eu sou fã do seu trabalho, mas ele não estava entendendo que ele estava sendo preso por crimes resultantes de violência doméstica e familiar, que eram ameaças e perseguições constantes, você percebe que existe uma complexidade, uma dificuldade, por vezes,
tanto da mulher em situação de violência doméstica se enxergar como vítima, se entender já dentro de um relacionamento abusivo e vivendo violências, assim como homens que praticam essas violências se entenderem autores, principalmente quando eu não estou falando da violência física. Então, o que acontece? A gente precisa mostrar e dialogar com a sociedade sobre esses tipos de violência, porque nós tivemos na sociedade por muitos anos essa violência banalizada antes da Lei Maria da Penha. Sim. Nós sabemos que imperava aquele ditado antigo, ridículo e arcaico que falava em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, podia acontecer um crime ali, mas era questão de ordem privada. Eu não tenho nada a ver com isso, o Estado não tem nada a ver com isso, cada um cuida do seu, o que era um absurdo. Então você via que há anos e anos e anos nós temos mulheres sendo vítimas desse tipo de violência e essa violência sendo naturalizada. Então, quando a gente fala de uma naturalização extrema de violências tão sérias, a gente precisa, quando a gente vem em 2006 e tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que veio deixar claro que ela veio criar mecanismos para reprimir, mas também prevenir esta violência doméstica e familiar, e quando ela traz um rol muito claro que a violência não é só física, a gente precisa falar sobre isso. É muito importante a gente ter um espaço como esse, como um podcast como esse, para a gente fazer esse alerta. Porque o que acontece? Geralmente, nós que trabalhamos com isso, com a violência doméstica, como você disse, eu estou há quase 20 anos na polícia e praticamente meus 20 anos trabalhando nessa área de enfrentamento à violência contra a mulher. E eu te falo que, geralmente, essa violência não começa com a violência física. Ela começa com as violências morais, por meio dos xingamentos, das humilhações, vai tendo uma evolução para as violências psicológicas por meio das ameaças constantes, das perseguições constantes. Vai ter a escalada dessa violência para as violências patrimoniais, as violências sexuais dentro das relações afetivas e familiares. Doutora, um homem pode praticar um crime de estupro em desfavor da sua esposa, sua mulher, sua namorada? Pode. Se ele, mediante violência ou grave ameaça, obrigar a ela a praticar qualquer ato libidinoso, isso é um crime. O não é um não, ela não é objeto, ela não é propriedade, ela não é posse dele. E aí vai ter a evolução para as violências físicas. Começa geralmente com as vias de fato, aqueles empurrões, e aí vão tendo as lesões. E o ápice disso tudo, que é o feminicídio. Uma mulher tendo sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, o que nós precisamos deixar claro? Que todas essas violências são crimes. Não é só aquela que deixa a marca. Aquela que deixa a marca, ela é muito fácil de ser percebida, porque ela é latente, ela é um olho roxo, ela é uma facada que foi dada, que deixou marca, é uma perna que foi quebrada por meio de um chute. Então, isso daí, geralmente, a pessoa se enxerga autor e a outra vítima. Muito embora, ainda assim, você vê no discurso desses homens que praticam esse tipo de violência, uma culpabilização dessas mulheres diante mesmo dessas condutas absurdas deles. Porque, não, eu fiz isso porque ela me provocou. Então, assim, você vê a complexidade. Então, se você está diante de uma complexidade dessa, de uma naturalização histórica dessa violência, nós precisamos falar sobre. Nós precisamos prevenir e desconstruir. Para deixar muito claro para as mulheres que possam já estar no início de um relacionamento abusivo, da importância, Isa, dali cessar, desde o início. E por que eu falo isso? Porque é muito nítido que, em geral, essas violências, elas vão escalando, como eu disse, elas vão aumentando. É uma espiral. Ela só vai crescendo, ela só vai crescendo. E aí você tem essa questão, porque a violência é praticada para manter o controle e o domínio sobre essa mulher. Muitas vezes esse homem, ele num primeiro momento, ele chega: você me desculpa, eu trouxe flores para você, isso não vai mais acontecer. Mas também, você me provocou. Quem mandou você usar uma roupa que eu não gostei? Aí
você olha assim, aquela mulher, ela tem o direito de usar a roupa que ela quiser. E aí, esse cara faz uma violência psicológica porque ele ainda culpabiliza ela ali, falando: olha, eu te bati porque você tava com uma roupa inadequada que eu não gostava. Ou não fez E a eu janta. sou seu dono. Ou você não fez a janta, ou fez uma janta que não gostou. Quantos casos eu atendi de mulheres que falaram: nossa, doutora, eu trabalhei o dia inteiro, eu cheguei em casa, ainda fui fazer comida para a família, para os filhos. Ele chegou da rua já muitas vezes alcoolizado, sob efeito de alguma substância entorpecente, falou que não gostava da minha comida e me bateu. Olha isso, olha isso. É um absurdo, né, É um doutora? absurdo. É um Então absurdo. você vê que nós precisamos desconstruir. E se tem jeito, Isa, eu entendo que sim. Obviamente, eu falo que para enfrentar a violência contra a mulher, não adianta achar que só com a repressão a gente vai fazer. Não, não vai. A repressão, ela é necessária. Esses homens precisam entender que esses atos são criminosos, constituem crime. Porém, não adianta eu achar que só punindo eu vou ter um resultado efetivo e eficaz no enfrentamento contra a mulher. Porque eu não vou ter. Porque o que acontece? Como a gente está falando dessa violência cultural extremamente enraizada na sociedade, seu João foi preso porque bateu na Dona Maria. Existe prisão perpétua no Brasil? Não. Não existe. Seu João vai ser solto. Se seu João ele só for trabalhado na perspectiva da punição e da repressão, a tendência do seu João é sair do presídio e reincidir. Seja voltando com Dona Maria e praticando uma nova violência, ou não, Dona Maria terminou com ele, mas seu João está inserido na sociedade. Ele vai no forró, ele vai numa festa, ele vai conhecer uma outra pessoa, Dona Ana, Dona Joana, e ele vai praticar igualmente essas violências. Por isso da importância de nós termos trabalhos não só de repressão, mas também de prevenção e desconstrução. Hoje nós temos dados estatísticos que eles mostram em âmbito de Brasil que, em geral, homens que praticam violência doméstica e familiar, se eles só são trabalhados na perspectiva da repressão, eles reincidem. Geralmente uma média de 70% reincide. Caramba. Ao passo que, se para além da repressão, esses homens forem trabalhados também numa perspectiva de prevenção e desconstrução por meio de grupos reflexivos, que é o que nós temos aqui na nossa divisão. Nós temos desde 2015 o programa Homem que é Homem, por meio do qual, além desses homens responderem criminalmente, eles passam por esse programa, onde nossas psicólogas e assistentes sociais, que são policiais civis e foram responsáveis por pensar esse programa tão importante, elas vão trabalhar com esses homens por 8 encontros nessa perspectiva de desconstrução, porque nós precisamos conversar com esses homens. Eu falo uma coisa que, para mim, ela é muito certa. Eu sou uma grande defensora dos grupos reflexivos. Se o homem, Isa, ele faz parte do problema, ele precisa fazer parte da solução. Então, esses homens precisam entender que isso que eles estão fazendo é violência, que isso que foi banalizado por muitos anos, hoje é um crime muito bem claro e muito bem tipificado. E que existe uma lei que veio, de alguma forma, trazer mecanismos de proteção e prevenção para essas mulheres em situação de violência. Então, hoje, com os grupos reflexivos, não só aqui no estado, mas no Brasil, existem vários estados que já possuem trabalhos nesse sentido. Essa reincidência que eu te falei, que é geralmente de 70% quando esses homens só são trabalhados na perspectiva da repressão, quando esses homens, por sua vez, passam pelos grupos reflexivos, essa reincidência em âmbito de Brasil cai para 8% a 5%. Caramba. E aqui no estado, com o programa Homem que é Homem, nossa reincidência está em 1%. Que bom. Não é nada. Isso mostra que é um mecanismo muito importante. Então, eu sou uma defensora árdua, além da repressão, porque, óbvio, se você praticou um crime, você tem que entender que você fez uma coisa errada e tem que responder por ele. Não pode ter impunidade. Não pode ter impunidade. Porém, é muito importante nós trabalharmos com programas como o Homem que é Homem, com programas. Nós temos um outro projeto que a gente tem uma ação itinerante. É o projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEANs Itinerantes. Nós estamos rodando o estado do Espírito Santo todo, em conjunto com a Polícia Militar, com a Companhia da Mulher, que é a CIMU, que coordena a Patrulha Maria da Penha. Então, nós estamos rodando todo o estado
com a delegacia móvel, levando ações de atendimento, porque o ônibus da Polícia Civil, que é uma delegacia móvel, tem toda a estrutura para atender essas mulheres. Então, a gente está passando por todas as cidades. Só que, para além da questão do atendimento, nós estamos levando ações de prevenção. Então, nós chegamos nesses municípios já com um diálogo feito com a Secretaria de Educação, de Assistência, de Saúde, de todas as secretarias. Então, enquanto está tendo a ação de atendimento, de orientação jurídica, de acolhimento psicossocial dessas mulheres, nós vamos para as escolas dialogar com as crianças e adolescentes numa perspectiva de prevenção, para que esses meninos não sejam futuros autores e as meninas não sejam futuras vítimas. E outra parte da equipe vai para as ruas, dialogar com a população, indo aos comércios, indo às ruas, levando material explicativo, mostrando os tipos de violência. Por quê? Poxa, doutora, mas vocês estão conversando com um homem ali na rua? Pois então, ele é igualmente responsável pelo enfrentamento dessa violência. Isso que eu queria entender. Na prática, o que você fala para uma criança que está tendo a educação ainda formada, né? O que é importante afirmar e educar dentro de casa? É muito importante que esse trabalho ele seja feito por todos. É isso que eu falo. A responsabilidade pelo enfrentamento à violência contra a mulher não é somente das mulheres. Ela é uma responsabilidade que essa luta precisa ser de toda a sociedade, de homens e mulheres. Homens precisam pensar que mulheres que eles amam estão na sociedade e elas podem passar por isso. Será que um pai quer que uma filha passe por isso? Será que um pai quer que uma sobrinha ou que a mãe dele passe por isso? Eu tenho certeza que ninguém quer isso, Isa. Então, a gente precisa levar isso na educação para os filhos dentro de casa. E eu falo que quando a gente busca uma igualdade, uma equidade de gênero, esses atos eles começam dentro de casa, na educação dos filhos. Se você tem um casal de filhos, um menino e uma menina, por que você, na hora que acabou ali a janta, o almoço, você vai chegar para a menina, vai a mãe e a menina, então agora nós vamos lavar a louça e o pai vai ficar com o filho jogando videogame? Será que está certo? Será que a gente está com isso realmente para essa geração futura, buscando uma sociedade com equidade ou com igualdade? Ou a gente está continuando a fortalecer paradigmas já impostos na sociedade que levam a toda essa desigualdade social? Então, a gente tem que levar isso dentro da casa. Outra coisa, quando a gente vai nas escolas conversar com os adolescentes, é mostrar para eles que esses atos configuram violência e que, por exemplo, tanto na parte da violência doméstica e familiar, quanto dos crimes contra a dignidade sexual contra as mulheres. Porque os meninos adolescentes, eles precisam entender, por exemplo, que o não é não. Se uma menina não quer namorar com ele, é o direito dela. Ele não tem nenhuma posse, nenhuma propriedade. A gente tem visto casos absurdos de mulheres que estão sendo agredidas porque não quiseram namorar com um homem. Olha isso! Então, a gente precisa mostrar que um xingamento, ele é crime, que uma humilhação, ela é crime, que a violência psicológica, ela é crime. Porque o que ocorre? Quando a gente fala de toda essa violência enraizada na sociedade, muitos desses adolescentes e crianças cresceram em lares com violência e naturalizaram também violência. Então, às vezes, quando você leva esse diálogo, por isso que eu falo, conhecimento é determinante para mudar. A educação tem um papel muito determinante. Eu vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu numa dessas nossas ações itinerantes. Nós estávamos em um município do interior. Nossas equipes foram às escolas fazer esse diálogo com os adolescentes, falando, né, do enfrentamento à violência contra a mulher, das violências domésticas, dos crimes contra a dignidade sexual. Um adolescente, ele ouviu a palestra, ele recebeu o folder, nosso folder, ele mostra os tipos de violência, a forma de denunciar, os canais de denúncia. Ele saiu de lá, ele pegou o folder, ele chegou em casa, foi direto na mãe dele, sentou com ela e falou: mãe, o que a senhora vem vivendo há anos aqui dentro de casa é uma violência doméstica. O que meu padrasto tem feito com a senhora há anos é violência doméstica. Hoje eu tive uma palestra na minha escola e eu entendi isso. Eu não entendia que você passava por isso. E tem uma delegacia móvel lá na praça central da cidade. E nós vamos lá, porque eles vão atender a senhora. Que gracinha. Ele pegou a mãe dele, foi até a nossa unidade móvel, nossa equipe psicossocial fez o acolhimento dessa mulher.
ela relatou que ela já vivia ameaças há anos, já tinha tido, inclusive, lesão física que ela nunca tinha denunciado, mas a questão da violência psicológica, ela era constante, eram ameaças reiteradas, eram perseguições reiteradas a ela, e aí ela se percebeu vítima dessa violência porque o filho teve uma palestra na escola e conseguiu orientar a mãe. Então, na hora, ela fez o registro do boletim de ocorrência e pediu a medida protetiva. Então, você percebe com ações como essas que essa futura geração, na verdade é a geração, né? Agora é a geração que nós precisamos trabalhar, elas podem ter uma perspectiva diferente do que nós tivemos, do que às vezes nossas tataravós, nossas bisavós, nossas avós, nossas mães, nós tivemos. Porque eu tenho certeza que todas nós, Isa, enquanto mulheres, de alguma forma, já sofremos violência nessa sociedade. Seja dentro do âmbito doméstico e familiar, seja algum crime contra a dignidade sexual, seja uma violência institucional, que também nós temos dentro dos espaços de trabalho e de poder. Então, a gente precisa falar sobre isso, que eu acho que com muita prevenção e educação, somada à responsabilização, a gente vai conseguir. Vai ser hoje, no estalar dos dedos? Não, quem me dera. Eu acho que era o meu sonho. Mas, por isso que eu falo, que eu não desisto do meu trabalho nunca. Nunca, enquanto uma mulher nessa sociedade continuar sendo vítima de violência, tenha certeza, Isa, eu não vou parar. Doutora, inclusive é interessante a gente falar sobre tudo isso. Eu também acredito que o conhecimento e a educação, eles transformam vidas. E aqui você já deu um exemplo claro, muito importante, né? Muito bonita essa história. E aí eu queria saber assim, você sempre se enxergou delegada? Sempre imaginou que seria delegada ou você sonhava em ser outra coisa? Porque, caramba, é perfeito, né? Delegada de enfrentamento no combate à mulher, né? Isa, eu acho que eu falo que eu nasci pra isso. É assim, meu pai e minha mãe, eu falo mesmo, eu venho de um lar muito maravilhoso. De uma mãe professora de escola pública, um pai que era advogado e que sempre me incentivaram a ser o que eu quisesse ser. E meu pai, ele falava, essa menina é inquieta desde criança, ela quer transformar o mundo. Uma vez, uma das nossas delegadas perguntou para minha mãe, chefa, é assim desde pequena? Aí minha mãe, desde pequena, ela é diferente. Então, eu acho que eu sempre tive essa inquietude. Meu pai sempre falava, meu pai faleceu agora recente, ele era uma das minhas inspirações, uma das pessoas que sempre me apoiaram. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Minha avó, que é falecida também, minha avó Zilda, ela era uma mulher muito determinada. Minha mãe também, uma mulher sempre muito determinada e sempre com determinação e sensibilidade. Eu acho que eu tive esse exemplo dentro da minha casa, sabe? Então, eu sempre tive essa questão. Meu pai falava, ela sempre buscou por justiça. Ela sempre buscou fazer a diferença. Lógico, quando a gente é muito pequenininha, a gente não entende ainda o que nós vamos ser. Mas desde muito nova, eu sempre gostei dessa área criminal, policial. E eu já entrei na faculdade falando, eu vou fazer direito e eu vou ser delegada de polícia. E as pessoas falavam, gente, mas você tem alguém na sua família que é policial? Porque geralmente, né, você tem um exemplo dentro de casa, alguém que te inspira nesse sentido. Eu falava, não, eu sei que eu quero ser delegada. Nasceu para ser delegada. Nasci para ser delegada. E aí eu comecei a faculdade e nos primeiros anos a gente tem as primeiras matérias iniciais. E quando eu entrei na área do direito penal, do processo penal, eu tive professores incríveis. Eu falei, é isso mesmo que eu quero ser. Então, eu já fui com essa determinação que eu queria atuar nessa área criminal. Então, eu passei muito nova. Meu primeiro concurso para delegada de polícia eu fiz, já aqui no estado. E no primeiro concurso, eu tive essa bênção, essa honra de estar passando para o cargo de delegada de polícia. Como eu disse, eu passei com 24 anos de idade, até acabar a academia de polícia, eu estava com 25 anos. Então, assim, eu tenho certeza que eu nasci para isso. Eu trabalho, como eu disse no início do nosso bate-papo, eu tenho certeza que eu sou vocacionada para isso. E eu acho que a diferença de qualquer cargo que a gente escolha ocupar, qualquer função, qualquer serviço que a gente faça na vida, eu acho que a diferença é quando a gente faz com amor.
a gente faz com amor, coloca amor, eu tenho certeza que a gente consegue, de fato, levar transformações. E eu acho que é muito por aí. Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. E eu falo, muitas vezes, jovens me perguntam, que estão na faculdade, muitas meninas que estão na faculdade, falam, doutora, eu quero ser delegada também, o que precisa? Para mim é isso, é determinação. O concurso público não é fácil. Ele requer muita determinação. São horas de estudo, disciplina, porque eu acho que o segredo é esse. Não tem como você conseguir galgar, passar num concurso público sem disciplina. Eu estudava de domingo a domingo. Tinha gente que falava, vamos num show aqui no final de semana. Eu falava, não vou. Mas, gente, é um dia. Não é um dia. Porque no outro dia você tá cansado, você não vai render. Então, assim, cada um tem sua forma. Funcionou assim pra mim. Eu tinha muita determinação. Tanto que foi um ano de concurso de estudo muito firme. E eu passei no primeiro concurso que eu fiz. Então, eu acho que o segredo é esse, é determinação. E quando você está exercendo uma função, é fazer com amor. Independente da profissão que a gente escolha exercer. Perfeito. Doutora, a gente está chegando quase ao final do nosso podcast. Conta para mim se você tem algum sonho, assim, alguma coisa que você se imagina lá na frente. Na verdade, um sonho e como você se imagina, né? Tipo assim, um legado que você quer deixar, que você... daqui a 20 anos, se imagina como? Olha, eu acho que o meu sonho é exatamente ter uma sociedade com equidade, com igualdade, com respeito e com paz entre homens e mulheres, independente do gênero. Eu entendo que o que nós precisamos é buscar realmente uma sociedade de respeito. Eu sei que é um sonho que às vezes ele parece distante, mas eu penso que é possível. A gente precisa levar isso no nosso coração e na nossa vida, sabe? Então, eu não sei se eu vou conseguir, daqui 20 anos, ver isso de fato, completamente existindo na sociedade. Mas eu penso que o caminho é esse. Nós não podemos desistir e parar, porque o parar retrocede. O que às vezes nós demoramos anos para avançar, se a gente parar um pouquinho, é assim para retroceder. Então, eu não sei se daqui 20 anos, de fato, eu vou conseguir ver isso da forma completa que eu gostaria de ver. Mas eu espero, de alguma maneira, deixar esse legado da minha vida na sociedade, sabe? Eu fico até emocionada. Mas eu trabalho acreditando isso, sabe? Eu faço isso com muito coração mesmo. Porque nós precisamos dessa sociedade com respeito, com igualdade e paz. Isa, é muito triste nós ligarmos a TV todos os dias, abrirmos os jornais, nossas redes sociais, ou conhecermos pessoas perto de nós, mulheres que diariamente sofrem esse tipo de violência. Então tá tudo bem? Tá longe de estar tudo bem. É muito bonito nós termos lá na Constituição escrito, todo mundo fala do artigo 5º, né? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Olha isso, nós precisamos escrever isso na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. Escrever que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas para mim não adianta nada a gente só ter essa igualdade lá, de maneira formal, no papel. Eu preciso que ela exista de maneira real, de maneira material, na prática. Então, muito ainda nós precisamos fazer. E eu espero que cada dia mais nós consigamos avançar, porque o que importa é isso. E eu acho que a gente precisa levar isso para a nossa vida, independente de ser homem ou mulher, a gente precisa levar para a nossa vida. Violência não é uma forma de resolução de conflito, violência é crime. É crime, perfeito. Doutora, eu quero te agradecer imensamente por estar aqui comigo, por me dar essa oportunidade de te ouvir, falar um pouquinho mais sobre você. E a gente já percebeu que a doutora realmente nasceu para ser delegada, para combater o crime, porque ela leva isso com muita verdade, muito propósito, né, doutora? Muito bonito isso, parabéns, viu? Obrigada, Isa, eu agradeço. Eu parabenizo vocês por esse podcast e por estar trazendo temas tão importantes para a sociedade. Eu sempre gosto de falar isso. A imprensa, ela tem um papel extremamente importante e determinante
nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Nós levarmos temáticas como essa para diálogo, para podermos refletirmos, para tentarmos buscarmos de maneira junta desconstruções necessárias da sociedade é muito importante. Então eu te parabenizo a você, a toda a sua equipe aqui do podcast, por ter essa sensibilidade da gente pensar e levar uma temática muito importante como essa. E eu gostaria, assim, de deixar um recado. Claro. Um recado para mulheres que possam viver ou estar vivendo uma situação de violência doméstica e familiar. A gente sempre gosta de deixar muito claro e orientar da importância de vocês romperem esse ciclo de violência desde o início, desde as primeiras violências sofridas. Como eu disse ao longo do nosso bate-papo, em geral ela não começa com a violência física, ela vai começar com aquela violência moral, por meio dos xingamentos, das humilhações, do controle, que muitas vezes ele é erroneamente entendido como forma de carinho, de proteção e de amor, mas você vê que ali já tem um crime acontecendo, vai evoluindo para as violências psicológicas, com as ameaças, com as perseguições, vai tendo as violências sexuais, as violências patrimoniais, as violências físicas e o ápice disso tudo, que é o feminicídio. E por que eu falo dessa importância das mulheres denunciar desde a primeira violência sofrida? Porque dessa maneira, toda uma rede de proteção vai poder agir e evitar que esses crimes mais graves ocorram e evitar essa escalada da violência. Então nós temos que levar uma coisa para a nossa vida. Homens e mulheres, violência não é e não será jamais demonstração de amor. Às vezes a gente atende casos em que os homens falam: não, doutora, mas eu ameacei por amor, eu bati por amor, eu perdi a minha cabeça, eu matei por amor. Balela, mentira, isso não é amor. Quem ama não xinga, não humilha, não subjuga, não ameaça, não lesiona, não mata. Quem ama tem carinho, tem cumplicidade, tem reciprocidade, tem companheirismo, tem respeito e tem amor. Violência não é demonstração de amor. E a violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. E tenho certeza que a Polícia Civil, por nossa da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, vai diariamente continuar atuando com muita firmeza para que esses homens que insistam em praticar esse tipo de violência sejam devidamente responsabilizados, investigados e punidos, e as nossas mulheres devidamente protegidas e salvaguardadas. Perfeito, recado dado, viu, gente? É muito interessante ver esse posicionamento, né? Como que a gente tem que ser firme diante dessas violências. Sim. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela presença, pelo podcast, pelos seus ensinamentos. E Obrigada. Espero que futuramente a gente tenha realmente dias de mais paz e esperança, principalmente para as mulheres. Exatamente, ó. Sucesso para você e que podcasts como esses, assuntos importantes como esse, possam reverberar na nossa sociedade e trazer transformações reais. É isso que a gente sonha. Audio Jungle.